O relógio da história está a contar e não vai parar e ficar à espera dos ingênuos. Vivemos o início de uma era implacável, onde a ingenuidade será esmagada sem piedade e a falta de visão política será uma sentença de irrelevância. Quem continuar a olhar para o mundo com o filtro romântico dos anos 90 será varrido sem cerimónias pelo turbilhão que já se levanta. Os próximos anos não serão justos nem benevolentes para quem se recusa a compreender a realidade. E quando falo em realidade, falo do curso real que o mundo está a tomar, sobretudo no espaço que nos é mais próximo e decisivo, o mundo ocidental. As mudanças estão aí e, ao contrário do que a maioria pensa, elas não são meramente económicas ou culturais. Elas são, acima de tudo, políticas. A incapacidade da Europa em adaptar-se à nova realidade geopolítica é tão evidente quanto a sua submissão a agendas progressistas que na superfície parecem preocupadas com direitos e igualdade, mas que na essência nascem de interesses de elites que poucos conhecem pelo nome. Falo-vos de figuras como Klaus Schwab, fundador do Fórum Económico Mundial, que desde Davos coordena encontros onde se traçam planos para a reconfiguração das nossas sociedades sob a bandeira do chamado Great Reset. Há poucos anos, mencionar Schwab e o seu projeto de não possuir nada e ser feliz seria motivo de riso, teoria da conspiração, diriam os obedientes do sofá. Hoje basta escutar os discursos oficiais, ler os documentos e observar as políticas públicas para perceber que aquilo que se ria ontem está a ser aplicado hoje. E não se trata apenas de Schwab. Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, fala abertamente em acelerar a transição verde, custe o que custar, mesmo que isso signifique sacrificar setores inteiros da economia europeia. António Guterres, nas Nações Unidas, repete o refrão das emergências globais, que, curiosamente, justificam sempre mais centralização de poder e menos liberdade individual. Adaptar-se, instruir-se e preparar-se deixou de ser um luxo para quem gosta de geopolítica. Mais do que isso, é hoje uma necessidade de sobrevivência cultural e política. Quem não se prepara será apenas mais uma peça arrastada pelo corrente. A direita europeia, fragmentada mas em crescimento, tenta acordar um continente que todos os dias se rende ao caos. Itália com Giorgia Meloni, a Hungria de Viktor Orbán, a Bulgária que resiste às imposições migratórias, a Espanha com o Vox, Portugal com o Chega, a França de Marine Le Pen e o Rassemblement National, a Alemanha com a AfD a crescer nas sondagens apesar da perseguição mediática, o Reino Unido com Nigel Farage a regressar ao debate político, a Polónia com um conservadorismo firme perante Bruxelas, a Suécia e a Dinamarca a recuarem nas políticas de imigração depois de anos de caos social e, no entanto, a velha mídia, engajada, cúmplice e podre do globalismo europeu, insiste em pintar todos estes movimentos do fascismo e da extrema-direita. Uma narrativa conveniente para quem quer assustar as massas e evitar que estas olhem para o conteúdo real das propostas. O que esta nova direita conservadora e, em alguns casos, radical realmente pretende não é a instauração de ditaduras nem a opressão das liberdades, mas sim a defesa da soberania dos povos europeus, a preservação das suas culturas, a proteção do seu povo e a restauração da ordem.
Pretende recuperar a noção de responsabilidade individual, substituída nas últimas décadas por um paternalismo estatal que, sob o pretexto de proteger, cria dependência e passividade. Pretende travar políticas de imigração descontrolada que desestabilizam comunidades e corroem a coesão social. Pretende restaurar a autoridade da lei, garantindo que quem comete crimes enfrenta consequências reais. Pretende, acima de tudo, devolver às nações o direito de decidir o seu próprio destino, sem interferência de elites globais que legislam à distância e vivem blindadas às consequências das decisões que impõem aos povos. Mas a engrenagem que vai provocar mudanças já está em movimento. O Tribunal Constitucional Português tentou travar a implementação da nova lei de estrangeiros, alegando inconstitucionalidade que, na realidade, soam mais a resistência ideológica do que a zelo jurídico. Paradoxalmente, este bloqueio apenas acicata a revolta popular, alimentando a percepção de que existe um divórcio irreconciliável entre os governantes e o povo. E reparem num detalhe: evitam referendos como quem evita um teste de DNA quando sabe que o resultado não será o esperado. Não querem ouvir o povo porque sabem exatamente o que o povo diria. Não querem perder a narrativa, não querem perder o poder. Mas isso, quer queiram, quer não, parece-me inevitável. A Europa está a mudar. Mudará com atrito, com resistência, talvez até com violência social, porque toda a mudança profunda traz consigo um custo. A história nunca nos deu transições suaves quando os pilares de um continente inteiro estão a ceder. Não será diferente agora. O tempo que vem não é para almas frágeis, é para quem entende que o jogo mudou e que a inocência, neste tabuleiro, é uma sentença de derrota. O que é inevitável acontecerá e não haverá lugar para quem insiste em olhar para a tempestade como se fosse apenas uma brisa. E quando essa tempestade passar, só restarão de pé aqueles que souberam resistir-lhe. E esses serão os que escreverão o próximo capítulo da história.